Muito bem. Esse já é o material da própria Renata, né, que deu ano passado. Então, bom, essa parte aqui é bem. Não tem muito o que explicar, é só o que é, né? Então você tem aqui as divisões da química analítica, é quantitativo, qualitativo, instrumental, clássica, geometria, volumetria, tá? E a gente está na gravimetria, tá? Então a gravimetria, ela sempre vai mexer com alguma coisa, quer dizer, o que eu vou ler, que eu vou medir, é sempre a massa de alguma coisa. Porque eu estou falando de gravimetria, falando de gravidade, eu estou falando de algo que está sendo pesado. Tá? Algo que está sendo determinada a massa, quer dizer, a leitura é a partir de massa. Tá? Então, ela tem vantagens. Uma vantagem é que você pode fazer operação direta de pesagem, então você tem um resultado. Mas tem uma série de detalhes que nem tudo é tão lindo assim, né, necessariamente. Né? Em primeiro lugar, você tem que fazer um processo onde você tem uma solução conhecida que vai ser adicionada a uma desconhecida, onde vai acontecer uma reação e essa reação aconteça de forma estequiométrica, gerando um precipitado que seja pouco solúvel. É sempre pouco solúvel. Não dá para você fazer isso com um material muito solúvel. Alguém faz ideia por que é que não dá para ser com um precipitado pouco solúvel? Que tem alta solubilidade? Porque talvez. Ai, desculpa, Karine. Não, pode Pode falar. falar. Talvez porque. Eu não faço ideia, mas não chute. Vai. Talvez porque ele iria se solubilizar de novo depois da reação, tá toda bonitinha, já ter feito todo o procedimento, ele ia acabar se dissolvendo novamente? Não, é simplesmente porque parte daquilo que eu quero medir continua em solução. Tem que ser pouco solúvel Sim, faz porque sentido. a reação resulta em um sólido que se separa do meio líquido. Porque senão parte vai ficar no meio líquido. Tem que ser pouco solúvel. E outra, não é qualquer pouco solúvel. Porque você sabe que das substâncias, elas têm N substâncias têm N solubilidades. Ela tem que ser tão pouco solúvel, de maneira que mas sempre alguma coisa fica na solução, certo? Não existe solubilidade absoluta até 0,000 infinitos, né? Então, algum material, alguma parte desse seu precipitado vai continuar solubilizado. Por quê? Pouco solúvel significa que tem uma constante solubilidade muito baixa, mas não quer dizer que é zero. Porém, quanto deve ser esse muito baixo? Alguém tem noção? Vamos lá, vamos lá. Podem fazer hipóteses. Não tem, isso, é para isso que estamos aqui. Pensem nas aulas de meteorologia, hein? Vamos lá. Veja bem, a gente quando tem um precipitado, se você já ler o material, você vai separar via filtração, tá? Bom, no material que passa, no líquido onde aconteceu a reação, vai passar parte desse precipitado na forma solubilizada, porque ele tem uma constante de solubilidade, né? Então você vai deixar passar alguns íons ou uma parte não solubilizada, que está em equilíbrio com o precipitado formado, vão passar e vão embora. Quanto, e isso está vinculado a um KS, a uma constante de solubilidade. Quanto passa? E quanto que é admissível passar? Pessoal, é uma quantidade que eu já saiba, pressuponha que esteja muito abaixo da margem de erro do procedimento que eu estou fazendo. Certo? Se eu tenho um erro, por exemplo, de leitura de bureta, que me dá uma certa
imprecisão. Eu sei que eu estou perdendo precipitado ali, estou perdendo material ali, mas eu sei também que a perda é muito menor do que aquele erro que eu possa ter na leitura da bureta, então tudo bem. Porque eu sei que ele é muito menor que aquilo. Deu para entender? Sim, Pro. Deu, né? Estou percebendo a lógica da coisa, né? Tá. Então, veja bem. A vantagem é que ela é exata e precisa. O exato nem é muito usado essa palavra, mas é preciso no mesmo nível que as balanças analíticas, né? A gente pode ensaiar os filtrados para ver se a precipitação foi completa. Quer dizer, se você eventualmente pode desconfiar que não aconteceu toda a reação, você pode fazer teste qualitativo no seu filtrado para verificar se tem uma presença significativa do material que você mensurando ali. Tá? E também você pode verificar a presença de impureza. Tá? É um método absoluto, porque é uma leitura direta, não é indireta. Você não vai usar de recursos para fazer uma leitura indireta disso. Tá? Não se envolve medição direta, não tem nenhuma necessidade de calibração marginal. É só da balança e basta. Né? E as denominações, diferentemente da instrumental, é sempre barato. Tá? Porque só envolve a balança. Muito bem, isso aqui você já viu, não tem nada diferente. Então, essas são as etapas, né? Preparo de solução, a precipitação, a digestão, filtração, lavagem, secagem ou calcinação e pesagem. Essas são as etapas de uma análise gravimétrica. Tá? A gente vai ver um pouquinho de cada uma aí. Essa é só a ilustração daquilo que foi falado antes, né? Muito bem. Então, essas são as características que a gente precisa do precipitado. Ter baixa solubilidade, naquele nível de solubilidade que eu já falei, que não fique abaixo da margem de erro que você já sabe que seu método, que os procedimentos contêm, né? Não ser reativo com ar ou água, né? Se é algo que é desejável que ele seja apenas uma pequena porção do precipitado. Tá? Então, o seu analito, você está vendo lá o exemplo lá de uma precipitação de sulfato. É desejável que ele seja uma pequena porção. Por quê? Alguém sabe dizer? Raciocínio, raciocínio. Ele é uma pequena porção, mas é uma porção numa proporcionalidade conhecida, né? Certo? Conhecida e bem estabelecida. Estequiométrica, você pode dizer. Mas por que é interessante que ele seja uma pequena porção? Na verdade, pessoal, pequena proporção é o seguinte, porque se você tem uma balança que tem uma precisão X, que você já conhece, tá? Imagina que o seu analito, no cristal do precipitado, ele representa 1%. Mas todo precipitado que tem ali, eu sei que tem exatamente 1% é o meu analito. Ora, vocês vejam que eu aumentei 100 vezes a precisão na minha pesagem depois. Consegue captar isso? Quer dizer, imagina que eu tenho 100 gramas de precipitado, mas o meu analito tem 1 grama só. Ora, se eu fosse pesar 1 grama, eu tenho uma precisão relativa, uma incerteza relativa, que é diferente se eu pesar 100 gramas, porque a balança é a mesma. A balança me dá 4 casas decimais. Se eu pesar 1 grama com 4 casas decimais, a incerteza relativa em cima de 1 grama é 100 vezes maior do que a incerteza sobre 100 gramas. Conseguiram entender? Captaram? Sim, Deu, sim, né? sim. Deu, né? Se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar, hein? Pelo amor de Deus. Tá?
Por isso que é interessante que ele seja uma pequena porção do precipitado. Mas essa proporção tem que ser conhecida, evidentemente, tá? Porque senão não é um procedimento analítico. Tá? Então, os precipitados cristalinos são os mais favoráveis para fins gravimétricos, porque formam um cristal legalzinho, fácil de ser separado, né, do sobrenadante, né, que sejam bem desenvolvidos, sedimento rapidamente. Isso é o quadro ideal. Né? E não se deixem contaminar por adsorção, quer dizer, que moléculas de outro, ou íons fiquem ligados à superfície dele por forças, não por força de ligação, mas por forças de Van der Waals ou elétricas, de maneira que fiquem retidos nele e resistam à lavagem. Tá? Porque normalmente, quando você faz uma filtração, você vai ter que lavar depois. Certo? Para retirar os contaminantes ou os sais que estão dissolvidos ali que não te interessam para a sua determinação. Você tem que deixar o cristal limpo. Né? Se você secar ele molhado com sobrenadante, você está agregando outros sais que não te interessam na leitura, tá? E não te interessam na medição. Certo? Mas não necessariamente todos são tão bonitinhos e lindos assim. Então você vai ter que ter estratégias para mexer com eles. Né? Então você tem os pulverulentos ou finamente cristalinos. Né? No laboratório, quando a gente voltar, vocês com certeza vão ter chance de ver vários tipos de precipitados. Se você pegar, por exemplo, um iodeto de chumbo, ele é lindão, amarelo, papapá, porém ele é finíssimo, difícil de filtrar o danado, tem uma série de coisas que você tem que fazer para conseguir trabalhar com ele de forma quantitativa. Tá? É extremamente insolúvel, mas muito fino também. Então isso dá problema. Você tem ele pode passar pelo seu filtro. Tem grumosos, né, halitos de prata, que formam colóides hidrófobos. Então você forma uma gelatina ali que às vezes é complicado de você trabalhar. Né? E depois a gente vai ver um pouquinho as estratégias disso daí para vocês terem noção das técnicas envolvidas. Né? Os gelatinosos que eu acabei de falar, né, que formam colóides, flocos, arrastam muita água. Vou te citar exemplos disso aí. Então, quando a gente vai fazer uma análise gravimétrica, sempre se faz isso aqui. Adiciona-se lentamente uma solução diluísa do reagente precipitante, quer dizer, daquele íon que vai reagir para formar um sal insolúvel, acompanhado da agitação. Um baixo grau de supersaturação durante a precipitação. Por que isso daqui? Alguém saberia dizer por que seria necessário que fosse dessa forma? Eu acho que lentamente, acho que para formar os cristais, sei lá, talvez um pouco maiores. Muito bem, perfeito, exatamente para isso. Mas eu tô com uma dúvida nessa parte. No relatório em questão, o agente precipitante ele foi aquecido previamente para depois ir para a solução. Por que ele é aquecido? Então vamos lá. A solução também tinha sido aquecida, e aí eu acho que quando você aquece, você aumenta a solubilidade do sólido. Isso. Só que a intenção não era criar um sólido. Isso, então vamos lá. Às vezes você aquece, mas porém você, quando deixa a formação de cristal, você espera que esfrie. Às vezes você trabalha com material quente. Quando você vai usar a determinação de cálcio usando oxalato de cálcio, você trabalha sempre a quente. Então, cada um tem seus motivos, mas vamos ver no geral. Tá? Quando você fala adicionar lentamente para uma solução, é porque é o seguinte, o pessoal de bacharel já fez mineralogia. A licenciatura também faz mineralogia, não? Sim. Faz, né? Então vocês já fizeram, né? Vocês lembram do conceito de célula unitária de um cristal, né? Professor, a licenciatura ainda não fez. A licenciatura ainda não fez. Só tem no currículo, mas não fez ainda. Tá. Então o que acontece? Rapidamente.
todo cristal começa com uma formação inicial da primeira unidade de cristal, a partir do qual os outros íons vão se agregando para fazer esse cristal crescer. Certo? Tem que começar de algum jeito. Tá? Do ponto de vista de energia, e olha, tudo se joga sempre com energia, a formação dessa primeira célula ela é um pouco mais, diria assim, complicada de acontecer. É muito mais simples para um íon ele de repente encostar num cristal que está em formação e ali ele se alojar e ficar e o outro vem em cima. Você vê que isso daí, do ponto de vista cinético, é muito mais interessante. Tá? Do ponto de vista energético também, você não precisa mobilizar quase nada para que isso aconteça. O cristal está ali passeando, enquanto um íon, esse íon cola na superfície e passa a fazer parte desse cristal. Ele não precisa encontrar um outro que, por sua vez, encontra também um outro, num momento e num arranjo muito particular e especial, de maneira que eles então consigam fazer a primeira unidade desse cristal. Tá? Vamos pensar o seguinte: um iodeto de chumbo. Tá? Você tem PbI2. Tá? Então, o que acontece? Você tem lá íons de iodo e de chumbo, que de repente se encontram com um chumbo, formam uma molécula de PbI2, que tem que encontrar uma outra molécula de PbI2, que por sua vez, ao mesmo tempo que isso acontece, encontra junto outra também. E vocês pensam que vocês estão numa solução, onde não tem agendamento, onde vão marcar um encontro, né? Está tudo ali, as moléculas estão todas em movimento permanente, porque afinal a solução está numa temperatura que não é o zero absoluto. Então, esses arranjos vão ter que acontecer probabilisticamente. Se uma molécula de PbI2 encontra um cristal já formado, é facinho dele achar um lugar para ele encaixar. Enquanto que se ele estiver solto na solução, ele precisa encontrar um outro átomo, uma outra molécula dessa. Mas não basta encontrar só mais uma, tem que encontrar mais outra e mais outra para conseguir constituir a primeira célula de cristal. Se você adiciona muito rapidamente um reagente precipitante, o que vai acontecer? Você favorece muito a possibilidade de formar muitas células unitárias, muitos inícios de cristal. Bom, o resultado final, que se você tiver muitos cristais iniciados, ao final você tem muitos cristais pequenos. Se você faz esse processo lentamente, você favorece o outro lado da equação, ou seja, vai formando lentamente moléculas de substância que desejam ficar fixadas em um cristal, e se ela acha um cristal antes de achar outros companheiros para fazer uma célula inicial, ela já se fixa ali. Então, a probabilidade de acontecer aqui vai acontecer um crescimento maior dos cristais. E me interessa um cristal grande porque fica mais fácil de filtrar. Tá? Por que às vezes você faz isso a quente? Bom, você pode fazer a quente porque você eleva a solubilidade, você dificulta a formação de células unitárias também, você favorece o crescimento de cristal, e se você esfriar, você já tem ali as moléculas dessas substâncias já prontas para entrar em cristal, e elas, em vez de formar células unitárias, acabam se formando cristais. O segundo motivo disso daí é o seguinte: quando você tem uma substância muito insolúvel e você deixa ela em uma situação, em um sistema quente, existe um outro fator que acontece, que é o seguinte: quando uma molécula entra numa estrutura cristalina, não quer dizer que ela vai ficar eternamente ali. Existe uma dinâmica cinética onde é quase como vocês lembram de como acontece a evaporação. Quer dizer, você tem um copo, uma superfície com água, está saindo molécula de água para o ar, mas tem molécula de água retornando para o líquido. No cristal você pode dizer que acontece basicamente a mesma coisa. Sendo que as moléculas estão ali numa situação energética mais favorável
por isso que elas ficam, é mais favorável para elas ficarem no cristal, e então elas ficam. Mas, eventualmente, uma molécula, por uma circunstância de jogo de movimentações devido à temperatura, pode adquirir um patamar de energia que faz ela desprender do cristal. Então, você tem um sistema dinâmico de entrada e saída de moléculas no cristal. Isso é interessante, isso se acelera quando está quente. Dá para imaginar que sim, né? Porque você está deixando mais moléculas num patamar alto de mobilidade. Isso favorece o quê? Você formar cristal sem que você tenha interferentes. Porque quando a gente imagina o cristal formando, isso pode acontecer dele arrastar outras moléculas e essas moléculas acabarem ficarem prisioneiras no cristal. E isso daí não é interessante. Você está adicionando contaminantes onde você não quer. Porque aquilo ali vai interferir na massa final do cristal, que você vai usar para pesar e saber o quanto você tem do seu analito. Tá? Deu para entender até aqui? Sim. Deu, né? Se tiver alguém... Porque eu falo muito rápido, acho que talvez às vezes possa meio complicar um pouco o entendimento. Se alguém perde uma passagem, fica meio perdido. Né? Muito bem. Então isso daí é o que está mais ou menos descrito aqui em rápidas palavras. Tá? Peraí, professor, mas eu entendi o porquê da solução ela está sendo aquecida, mas porque, além disso, o agente precipitante tem que ser aquecido também. Porque é o seguinte, imagina que quando você tem uma solução quente, você cai com uma outra fria. No ponto de contato, você está misturando uma solução que tem o seu mensurando, o seu analito, com um reagente. Naquele ponto onde tem o contato, existe uma mistura-se as duas soluções, certo? E nesse ponto de contato, naquele ponto de contato, qual é a temperatura? É a temperatura média entre a solução que está chegando e a que está lá, concorda? Sim. Se a temperatura naquele ponto onde as substâncias, os íons se encontram, é numa temperatura baixa, nessa temperatura, se a temperatura é mais baixa, você então está favorecendo a formação de célula unitária, porque uma coisa está vinculada à outra. Deu para entender? Então, naquele ponto, a temperatura ficou menor. Se você formou, então, você criou uma condição, entre aspas, favorável para a formação de células unitárias, que você não quer que aconteça. Mas naquele ponto aconteceu. Depois que ela se formou, a célula unitária, aí um abraço, né? A partir daí ela só vai crescer. Dificilmente ela vai se dissolver. Ela se dissolve sim. Não é estranho, depois a gente vai ver isso. Mas ela se dissolve sim, mas a partir dali, como você está continuamente adicionando mais íons que reagem para formar substância que quer virar cristal, ora, a partir daí você está favorecendo a formação de cristais menores, porque você está aumentando a possibilidade de formar células unitárias, porque naquele ponto onde as duas soluções se encontram, a temperatura fica baixa. Mas fica baixa, mas é muito rápido isso. Mais rápido do que a troca térmica, mais rápido que isso, é a reação entre o íon que está chegando e o que está lá, concorda? Sim. Então é basicamente o mesmo motivo pelo qual a solução foi aquecida. Exato. Você quer deixar uma condição onde se desfavorece e que isso aconteça. Tá bom, obrigada. Tá? Então vamos lá. Então essa é a ideia, né? Então você vai formar cristais mais puros, tal, etc. Né? Bom, essa parte aqui não tem muito o que explicar, é basicamente o que a gente já viu. Precipitação de solução homogênea. Existem estratégias, como vocês viram aí, que dependendo da necessidade, você pode gerar um reagente lentamente. Quanto mais lentamente você gerar um reagente ou adicionar esse reagente, se ele estiver dentro da solução, sendo gerado na solução, melhor ainda,
você vai favorecer o crescimento de cristais. Por quê? O aparecimento de células unitárias, quanto mais diluída for a solução, menos favorável isso é. Mas o crescimento de cristal, por sua vez, continua favorecido da mesma forma. Né? Mas isso eu não preciso me deter, que vocês já leram. Né? Você tem hidróxido de ferro 3 formado pela adição direta de amônia e pela produção homogênea de hidróxido. Por exemplo, a análise de ferro, eu já fiz análise de ferro via gravimétrica. Existem estratégias também outras que podem ser usadas para isso, né? Vou te contar para vocês uma que não está aqui descrita nessas apresentações. Quando antigamente se fazia análise gravimétrica de cimento para construção. O cimento é formado de N elementos, né? Então, quando você diz, o cimento ele é um cristal alcalino e ele é solúvel em ácido. Então, especialmente, você começa a análise do cimento dissolvendo em HCl. Você filtra para retirar a parte insolúvel, que normalmente é sílica. Isso é um processo gravimétrico também. Você filtra aquele material dissolvido. E o primeiro elemento analisado depois é ferro. Como é que você faz a análise de ferro? Você simplesmente neutraliza a solução. Tá? Mas quando você neutraliza a solução, você forma hidróxido de ferro. Hidróxido de ferro é esse negócio aqui esquisito, que ele faz ele faz essa nuvem. Tá? Difícil de filtrar, porque fica um negócio complicado de filtrar. Então existe uma outra estratégia que é feita, que é a seguinte: você faz uma filtração imperfeita dele. Você simplesmente joga isso aqui no filtro grosso, dá um filtro bem grosso, e ele fica retido ali, mas ele fica como se fosse assim, um negócio muito cheio de umidade, é como se fosse uma esponja, né? Muito bem, aí você pega e separa, porque o seu separadante vai seguir para frente para análise de cálcio, magnésio e outras coisas. Mas aquele ali você pega esse papel de filtro, retorna para um becker e joga HCl concentrado, 1 para 1. Na verdade, você tem 1 para 1. E deixa ele de molho um pouquinho. O que vai acontecer? Ele dissolve todinho novamente, porque você voltou ao um pH baixo, né? E uma outra coisa interessante é que o papel de filtro, como ele é feito de celulose, se você esquenta nessa condição ácida, ele hidrolisa e a celulose começa a se desfazer. Então, a celulose começa a desfibrar. Então, de repente, você tem aquela sopa engraçada ali de fibras de celulose. Aí, o que você faz? Agora você retorna com NaOH novamente e ajusta o pH para neutro. O óxido de ferro precipita novamente. Então você faz uma segunda precipitação do hidróxido de ferro. Tá? Só que agora, o que aconteceu? Você tem celulose desfibrada no meio da solução. Então todo esse hidróxido de ferro, ele cola nessa celulose. Aí você filtra novamente, mas agora a filtração vai ficar bem legalzinha e fácil de fazer. E a gente faz uma lavagem depois com hidróxido de amônio para retirar os eventuais contaminantes. E esse ferro agora, você vê que você tem agora o quê? Ferro misturado com celulose, filtrado num papel de celulose. Você vai colocar isso aí num cadinho tarado, e vai calcinar e ao final você vai pesar esse cadinho que estava tarado, quer dizer, você já sabia o peso dele depois de ter passado pela mufla. Tá? Ele já está na mesma condição que ele vai ser usado depois. Coloca o papel de filtro ali, queima o papel de filtro, e mais evidentemente a celulose que estava junto com o ferro precipitado, e vai sobrar ali só o óxido de ferro. Passa na mufla, você elimina completamente qualquer outro contaminante que tenha, que seja volátil ali, e pesa. Pronto, você tem o peso somente do óxido de ferro. E você faz uma análise. Então você contornou o problema que você tem na precipitação que faz aquela sopa de hidróxido de ferro altamente hidratado.
tá? Porém, tem essa outra estratégia que vocês estão vendo aí. Só que como a gente fazia em laboratório na prática, isso depende do produto que você está fazendo. Então, para a gente era mais conveniente fazer por essa via, essa estratégia. Tá? Bom, uma solução homogênea, isso daí é óbvio do que a gente falou. A gente, então, como a gente quer um tipo de cristal que seja fácil de trabalhar, tá? Eventualmente precisa de um envelhecimento ou recristalização. No caso do que foi feito com ferro aqui, é uma recristalização, tá? Numa condição um pouquinho diferente daquela originária. Tá? E aí tem um trabalhinho aí matemático sobre alguém foi falando no efeito das concentrações de reagentes von Weimar. Foi ver como é que funciona, mas isso aqui é autoexplicável praticamente, né? Que vincula a concentração dos reagentes com o tamanho de partícula. Tá? Esse negócio de manter o baixo grau de supersaturação durante a precipitação já foi explicado por causa da questão de formação de células unitárias. Né? Então você veja que existe, no caso de oxalato de cálcio que a gente faz precipitação, a gente mantém sempre quente e faz inclusive lavagem a quente por aquele fator que eu falei de você ter um cristal onde você não tem você garantir que o cristal esteja limpo, que não esteja contaminante. Porém, você veja que, dependendo do tipo de precipitado que você tem, você faz a precipitação a quente e depois você resfria. Quando você resfria, o que você está fazendo? Você está fazendo com que parte solúvel, que está solubilizada no meio do sobrenadante, começa a se incorporar no cristal. Tá? Então você aumenta a quantidade, você diminui a quantidade em solução, então você diminui sua perda. Veja que a perda, dependendo do KS, tem que estar sempre abaixo daquilo que é a imprecisão ou a incerteza do método, do ponto de vista dos instrumentos e materiais que você está usando, vão te dar. Tá? Então você tem os mecanismos onde você tem a nucleação espontânea ou induzida. No caso daquela que eu expliquei do ferro, é uma induzida. Você está colocando um material ali que vai agregar as moléculas que estão desejosas, vamos dizer assim, de precipitar. Né? Então, nem sempre, como eu falei, esse precipitado pode arrastar da solução os constituintes que são normalmente solúveis. Quando você aprisiona no cristal substâncias ou íons que estão presentes no sobrenadante. Então isso vai interferir na sua leitura. Mas para isso, tá? Você pode fazer mais de Você tem estratégias que você pode fazer. Você pode fazer mais de uma precipitação. Porque o que você está fazendo quando você faz uma segunda precipitação? Você pode você dilui novamente, mas aquilo que foi incorporado, como é o caso do ferro. Na hora que ele fez aquela primeira gelatina e eu lavei, eu sei que ele está cheio de material que não devia estar ali. Devia estar no sobrenadante, mas ficou retido naquela pasta de hidróxido de ferro. Eu faço uma segunda precipitação que me permite remover isso daí e manter o meu cristal de interesse mais íntegro. Tá? Porque quando você tem esse daqui, você está fazendo, às vezes, o que chama de clatrato também, né? Que é a retenção dentro de um cristal de alguma substância que você não interessa que esteja ali. Né? Isso acontece especialmente quando você cresce muito rapidamente o cristal. Tá? Por quê? Quando você tem um cristal e está na solução, necessariamente, sempre, impossível que assim não seja, você tem íons de outras substâncias que estão ali, vamos dizer assim, coladinhos no seu cristal.
Por quê? Porque um cristal ele sempre tem polaridades, cargas envolvidas aqui fora, né? Tem cargas eletrônicas na superfície desse cristal. Ora, se você tem íons na solução, você vai ter afinidades sendo estabelecidas aqui que vão deixar eles próximos aqui. E de repente, vão chegando substâncias que vão se incorporando aqui, de repente você pode deixar alguém prisioneiro aí porque estava, vamos dizer assim, no lugar errado na hora errada. Né? Isso não me interessa. Tá? Quando a precipitação é lenta, quanto mais lenta for, menos esse efeito vai acontecer, porque, vamos dizer assim, ele tem tempo de sair. Porque o outro está chegando, chega aqui, chega ali, mas se muita substância que vai cristalizar chega ao mesmo tempo, ele pode, de repente, ficar embaixo do guarda-chuva e ficar preso ali. E fica ocluso. Aqui você tem, então, o caso, só uma questão de nomenclatura, cristal impuro e imperfeito. Imperfeito quando você tem a incorporação de outra substância ou íon no meio dele. Impuro é isso daqui, mas isso aqui é resolvível, você pode lavar. Nesse caso, não. Tá? Isso daqui é oxalato. Tá? O cálcio é insolúvel em oxalato. Porém, e o magnésio também. No caso do cimento, para análise de cimento, você analisa cálcio e magnésio. E você precipita o cálcio com o oxalato. Tá? Mas você não... Você precipita o cálcio porque cineticamente o cálcio é muito rápido para reagir com o oxalato e normalmente você não deixa a solução dormir. Inclusive essa precipitação é feita a quente, tá? E você não deixa correr muito tempo, porque senão você pode de repente misturar o magnésio com o cálcio. Então você filtra e o magnésio segue para o próximo passo para você poder fazer a análise. De maneira que você não deixa acontecer do magnésio se incorporar ao cristal de oxalato de cálcio. Tá? Que isso pode acontecer. Então, isso se chama um processo de envelhecimento precipitado. Só para vocês verem que sempre tem muitos detalhes que tem que ser observados, que do ponto de vista químico, cada precipitado tem características que são dele, muito próprias. Né? E a gente tem que conhecer bem isso, por isso a técnica tem que ser bem cuidada. Tá? Professor. Diga. Volta ali rapidinho, por favor. Aqui? Diga. Diga. O que a gente vai analisar ali, o que é interessante pra gente é o precipitado, certo? Então, qual que seria o problema do magnésio se ligar ao oxalato de cálcio? Porque quando você faz uma precipitação, você joga oxalato de cálcio em excesso. Porque você quer que todo o cálcio seja precipitado, certo? Você tem um excesso de oxalato de cálcio. Tá? O que acontece? Você sabe que o cálcio e o magnésio eles são da mesma família, eles são primos, né? O cálcio e o magnésio estão logo embaixo na tabela periódica. Então, do ponto de vista químico, eles são parecidos. Certo? Muito bem. Nessa situação aqui, você tem excesso de oxalato, tá? E cálcio. Se eu der chance para o magnésio se incorporar dentro, porque eu estou falando que acontece um envelhecimento precipitado, significa dizer que esse magnésio ele pode começar a se incorporar dentro do cristal de oxalato de cálcio. Então, esse Mg2 aqui, eu poderia escrever ele um pouquinho menorzinho, tá? Porque ele continua em solução, a solubilidade dele é muito menor do que a solubilidade do cálcio, tá? Com relação ao oxalato. Mas se ele se incorpora aqui, quando eu filtrar, o que vai acontecer? Isso daqui virou cristal também, certo? O oxalato de magnésio, junto com o cálcio. Quando for fazer as contas, eu estou pensando que tudo cálcio. Então eu vou ter um erro. Tá. Deu para entender? Porque E outra, quando eu analisar magnésio, evidentemente eu vou obter uma leitura de menos magnésio que na realidade eu tenho. Mas isso é um efeito que acontece no tempo, porque cineticamente
o cálcio forma oxalato muito mais rápido do que o magnésio. E ele cristaliza muito mais rápido que o magnésio. Mas o magnésio forma também oxalato. Também tem solubilidade baixa. Mas acontece que ele tem uma cinética lenta. Então, para a formação desse cristal, você já tem aqui uma estrutura cristalina que está favorecendo a formação desse cristal de oxalato de magnésio. Então você tem que tomar cuidado. Então você já faz, ele precipita, legal. Inclusive você faz tudo isso aqui a quente, justamente para desfavorecer a formação do oxalato de magnésio, lava a quente, e aí você separa seu oxalato de cálcio. Tá? Na verdade, depois aqui, esse oxalato de cálcio, no caso de análise, onde você usa isso aqui, você vai titular isso daqui. Tá? Você pega esse daqui, redissolve e titula. Pode também fazer via calcinação? Pode. Mas acontece que você vai fazer óxido de cálcio, e o óxido de cálcio tem um problema de ser higroscópico. Lembra disso? É a cal virgem. A cal virgem reage com a água que tem no ar. Então, normalmente é melhor a gente fazer uma precipitação com a solução padrão de tiocianato. Tá? É isso que é. Tiocianato? Acho que é isso. Não lembro. Não, permanganato. Acho que é permanganato. É isso que a gente normalmente faz. Tá? Deu para entender até aqui? Então vocês vejam, essa conversa que eu estou falando é para vocês verem como é que a química é uma coisa intrincada, mas é muito bonito, né? Você veja que tem N fatores que estão envolvendo cada técnica que a gente vai estar brincando de aprender. Tá? Bom, no fim é isso daí. É basicamente o que eu tinha para falar para vocês. E aqui tem só uma amostra de como são os cálculos. E aí, só para vocês verem uma coisa interessante, você tem uma amostra de solo, onde você tem uma massa digerida em H3, portanto você tem um excesso de ácido nítrico, tá? E aí você coloca hidróxido de amônio em excesso, aí você tem um resultado na forma hidratada, parará. Vocês vejam que do ponto de vista de análise, primeiro, você só fez uma leitura real disso daqui, certo? Você usou uma balança. E depois do precipitado final, parará, filtrado, lavado, calcinado, você usou balança de novo. Você não envolveu grandes sofisticações e grandes coisas, né? Certo?